Olá, hoje estamos iniciando o MCC, Missões Capacitação Contínua. O objetivo deste nosso curso é treinar as nossas equipes de missões e treinar você que deseja estar mais preparado para realizar o trabalho do Senhor, cumprirmos o ID e evangelizarmos e realizarmos a obra missionária dentro das nossas igrejas quadrangulares. Por isto, a partir de hoje, nós estaremos iniciando essa capacitação contínua, aproveitando a tecnologia, o momento que nós estamos vivendo e não pararmos de estar afiando o nosso machado para podermos realizar um trabalho mais eficiente. Estaremos através de um encontro semanal, toda sexta-feira, 20 horas, trazendo até você um estudo específico a respeito de missões e a respeito de liderança. Estaremos alternando os assuntos porque o nosso objetivo é preparar líderes em missões e por isso estaremos trazendo sempre uma palavra onde ajudará você a ganhar almas, a preparar pessoas, a cuidar delas e também preparar-se para ser um líder mais eficiente. Este curso nós estaremos iniciando hoje com a primeira aula e teremos 10 aulas. Serão 10 semanas que estaremos ministrando os cursos e levando até você uma reflexão e um estudo. A duração das nossas aulas é de 30 a 40 minutos, dependendo do assunto, e estaremos explanando estes assuntos e depois enviando um questionário de 3 perguntas, onde você estará marcando a sua presença com essas respostas. Ao final desse primeiro ciclo de 10 aulas, nós estaremos fornecendo o primeiro diploma, o certificado de participação neste treinamento. Por isso é muito importante que todas as semanas você esteja participando e também respondendo às questões que teremos para você. Se você tiver perguntas a realizar, você poderá enviar para nós e nós estaremos interagindo, devolvendo a pergunta para a resposta para você pessoalmente ou na próxima aula para todo o grupo. Esse treinamento ele terá continuidade depois, mas este primeiro ciclo são de 10 aulas e nós contamos com a tua participação e a tua frequência nele semanalmente. Deus abençoe você e o Centro de Treinamento Missionário CTMQ Quadrangular do Paraná, juntamente com a Secretaria Estadual de Missões do Paraná, estará realizando esse treinamento. E o treinamento é para você, que faz parte da equipe de missões do estado do Paraná, e a todos vocês que desejam conhecer mais a palavra de Deus, preparar-se melhor para fazer o trabalho missionário e para os líderes de missões que temos espalhados por todo o Brasil. Deus abençoe, boa aula e vamos hoje participar então deste primeiro tema. Deus te abençoe. Hoje estamos aqui para falar com você através do nosso MCC, Missões Capacitação Contínua, formação de líderes, preparação de líderes para levar missões até o coração da igreja. Hoje a nossa aula será sobre discipulado. O discipulado foi a forma como Jesus utilizou para fazer com que o Evangelho chegasse até nós. Por isso, eu penso que o discipulado é uma grande ferramenta para todos os líderes de missões e líderes da igreja. Jesus nos ensinou
através da sua vida e através da sua passagem aqui neste mundo, o discipulado. E através do discipulado, missões chegou até nós. Por isso, eu penso que hoje temos que refletir a respeito disso e da forma como nós estamos trabalhando nas igrejas. Discipulado, olhando para o dicionário, ele diz que é um conjunto de alunos de um mestre. Discipulado é o conjunto de alunos de um mestre. O discípulo é o aprendiz, o aluno receptivo a ensinamentos. A partir dessas duas definições, eu gostaria de estar vendo através da Bíblia como é que Jesus utilizou esse discipulado e algumas coisas importantes para nosso trabalho de missões, o nosso trabalho na igreja, para ganharmos almas para o Senhor. Se você observar, logo depois que Jesus subiu aos céus, ele deixou a sua missão com os seus 12 discípulos. E esses discípulos continuaram o trabalho e se multiplicaram até chegar até nós. Portanto, se nós seguirmos os mesmos passos de Jesus, nós também teremos um avanço muito grande no trabalho missionário, no trabalho evangelístico, no trabalho de ganhar o mundo para o Senhor. Não somente em nossa Jerusalém, em nossa terra, mas também até os confins da terra. Porque o discipulado, ele pode ser o início de uma obra missionária em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Muito bem, olhando discipulado, e eu penso que eu gostaria de ler o Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, que é muito conhecido principalmente para nós em missões, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, este que pode ser muito bem a nossa grande comissão, falando do grande sacrifício de Jesus, mas a base deste versículo é: porque Deus amou o mundo. E justamente pelo amor é que nós precisamos continuar levando o Evangelho. Então, a base do discipulado é o amor pelos perdidos. E é justamente o que nos leva a realizar esse trabalho. Se você abrir aí João capítulo 15, o versículo 12 também, ele diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, a base do discipulado será o amor, e se você realizar esse trabalho de discipulado com essa base do amor, tudo dará certo. Certamente você terá sucesso no teu discipulado, no teu trabalho. Seguindo à frente, João 15,15, nós vemos que Jesus diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu vos chamo de amigos. O discipulado, ele deve ser realizado de uma forma pessoal. O coração do discipulador tem que estar ligado ao coração do discípulo. Ele disse: eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque amigos andam junto, caminham juntos, se conhecem, se relacionam. Então, este ponto é muito importante nós pensarmos que temos que desenvolver no discipulado, esse relacionamento perto. Jesus, ele caminhou com os seus discípulos, ele se relacionou com eles, ele esteve dividindo a sua vida com os seus discípulos. Então, é importante que cada discipulador pense que terá que ter e dedicar um tempo a esse trabalho. Por isso,
talvez você não conseguirá um grande número de discípulos. Jesus mesmo, ele se esforçou e trabalhou com os 12, mas esses 12 fizeram com que o evangelho se multiplicasse. O trabalho será duro e árduo com esse grupo pequeno, mas esse grupo pequeno se multiplicará de uma forma sólida. Outra coisa importante é o que diz no versículo 16, que ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então, Jesus é que escolheu os seus discípulos. Você, como discipulador, também deverá escolher os seus discípulos, escolher aquelas pessoas que você estará dedicando o teu tempo. Você deverá aproximar-se delas, aproximar-se dessas pessoas e conquistá-las para caminhar com você. Por isso, como o discipulado é um trabalho de dedicação, como o discipulado é um trabalho que nós temos que dedicar o nosso tempo, a nossa vida, é muito importante que nós estejamos escolhendo aqueles que caminharão conosco. Esta tarefa, cabe ao discipulador. Eu sei que em nossas igrejas e no dia a dia, talvez você estará trabalhando com os novos convertidos e você vai dizer, mas eu tenho que trabalhar com quem chegou na igreja. Tudo bem, você vai trabalhar com eles, mas você pode estar selecionando aqueles que verdadeiramente querem e estarão andando com você, dedicando seu tempo, sua vida para aprender a palavra de Deus. Então, vamos olhar para esta forma como Jesus trabalhou e eu creio que a gente colocará em prática na nossa vida. Porque quando eu vejo esses ensinamentos de Jesus e quando eu penso que a base de tudo é o amor, então eu penso também que Jesus precisou desenvolver uma maneira de vida. O discipulado não é um método, não é uma metodologia que você vai aplicar, mas o discipulado bíblico é aquele que você coloca o teu coração para ensinar pessoas. É como nós vimos a definição do dicionário. É um conjunto de alunos de um mestre. O mestre, ele coloca o que tem de melhor para ensinar, para passar a outras pessoas aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem. E assim é o discipulado de Jesus. Outro ponto e outro texto que eu gostaria de analisar com você é o de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, ele a partir do versículo 18, também que fala da grande comissão, ele diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito bem, esse texto é bastante conhecido nosso e muitas vezes nós passamos por ele corridos, pensando que apenas devemos ir e pregar e evangelizar as nações. Mas se formos observar aqui, Jesus é um pouco mais profundo na sua ordem para nós, para a igreja. Ele diz: ide, fazei discípulos, alunos de um mestre, alunos prontos a aprender aquilo que está sendo ensinado. Então, ide, fazei discípulos para que eles se multipliquem. É importante pensarmos nisso. O discípulo precisa se multiplicar. Então,
nesse texto nós vamos observar primeiro ele mandando fazer discípulos, depois ele vai dizer batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele não pede que você pare na evangelização, na simples anunciação do Evangelho. A pessoa receber Jesus, aceitar Jesus, mas ele diz batizando-as, ou seja, ande um pouquinho mais com essa pessoa, caminhe um pouco mais com essa pessoa, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então devemos levar essa pessoa a uma experiência mais profunda com Deus. Na sequência ele diz assim, ensinando-as, ensinando-a, que significa ensinar a palavra, significa mostrar para ela a verdade, significa gastar tempo. Mesmo se nós formos olhar Barnabé, quando se aproximou de Paulo, que é um grande exemplo de discipulado de Barnabé com Paulo, nós vamos ver que Barnabé dedicou anos da sua vida para ensinar Paulo. Ele não somente chegou até ele, falou, fez uma pregação, mas ele foi mais além, caminhou com Paulo, ajudou Paulo, colocou Paulo para produzir e até que chegou o momento de deixá-lo. Mas aqui em Mateus, Jesus está afirmando para nós, batizando-as e ensinando-as a guardar a palavra, guardar a palavra. E esse guardar a palavra também, eu penso que nos dá a ideia de caminhar com essa pessoa, porque você vai ensinar, mas ensinar e ajudar ela a guardar essa palavra, ou seja, você vai acompanhar, orientar, mentorear, mostrar para ela onde ela está talvez errando. Nós não vamos viver a vida do discípulo, mas não vamos apenas dar um ensinamento e deixar ele ir caminhando a sua própria sorte. Então, vamos observar esse texto bem de Mateus 28 e vamos ver que, na verdade, a grande comissão de Jesus aos seus discípulos era fazei discípulos e não evangelizai. Era fazer discípulos, era gastarmos mais tempo, é sermos mais efetivos com o Evangelho. Eu tenho defendido essa tese que a igreja dos nossos dias precisa se dedicar mais ao discipulado. Nós, como líderes de missões, como pessoas que querem dedicar o seu tempo com um trabalho missionário, nossos missionários no campo precisam dedicar mais tempo a essas pessoas. Talvez nós vamos dizer, em vez de evangelizar 1.000, 2.000 pessoas, vamos conseguir fazer 10 discípulos, mas esses 10 discípulos farão mais 10, mais 10, mais 10 e assim por diante até nós alcançarmos milhões de discípulos, pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que ouviram a palavra e pessoas que continuarão o trabalho. É bem verdade que continuamos com a anunciação do Evangelho. Hoje, através dos recursos da internet, online e etc., a palavra de Deus tem sido pregada aos 4 cantos da terra. Através do online, nós temos anunciado esse Evangelho a muitas pessoas. Mas se nós formos observar a igreja, temos que pensar que as pessoas que chegam até a igreja, estas devem ser melhor trabalhadas, devemos ajudá-las a seguir Jesus, devemos ajudá-las a permanecer nesse Evangelho. Por isto, o discipulado é tão importante. Nós queremos ainda falar, no tempo que nós estamos vivendo, você que é um líder de missões, você que talvez está pensando em como continuar o trabalho de missões na tua região, na tua igreja, onde você está atuando, eu quero dizer, a igreja pós-pandemia deve ter olhos
para isto, porque nós queremos ser mais produtivos e efetivos. Então, por isto, eu penso que hoje a igreja em células, as células, os grupos pequenos, os grupos de relacionamento são muito importantes para que a igreja se fixe, para que a igreja alcance as pessoas e para que a igreja discipule os seus membros. Um líder de célula torna-se um discipulador. Um líder de grupo pequeno torna-se um discipulador. E nós estamos totalmente identificados em missões com as células e os grupos pequenos. Por quê? Porque através da célula estaremos ganhando mais pessoas e formando discípulos, porque através da multiplicação das células nós veremos a multiplicação dos discípulos. Então, esta igreja pós-pandemia, ela deve ter os olhos voltados para o trabalho de discipulado. Um ganhando mais um cuidando de mais um. Então, isto eu penso que é missões dos dias de hoje. E olhando para essa forma, nós também temos que ter olhos para as faixas etárias. Temos que pensar primeiro num primeiro grupo, um grupo de crianças, onde nós não podemos estar preocupados apenas em estar observando as crianças, em entretendo as crianças, em criando uma escolinha, um trabalho apenas para passar o tempo. Mas temos que pensar em ser efetivos, em discipular essas crianças, em ensinar a palavra de Deus, em criar no coração delas amor pela palavra, amor por Jesus, amor pela igreja, para que elas, quando crescerem, também se tornem discípulas e discipuladoras de Jesus. Hoje nós temos que olhar e reformar o trabalho infantil dentro de nossas igrejas. E se você começar a observar a visão do discipulado, você verá que quando Jesus diz, deixa vir a mim os pequeninos, ele também estava mostrando e demonstrando aos seus discípulos que esse amor pelas crianças era necessário, porque a criança, ela não só é a igreja do amanhã, como ela é a igreja hoje. Ela faz parte da igreja, ela é um grupo que está ali e que precisa ser ensinado. Ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A igreja dos nossos dias está perdendo de evangelizar com eficiência as nossas crianças e também de estar discipulando com eficiência as nossas crianças, para que o professor, o líder de criança, ele saiba que está ganhando, essa criança vai aceitar Jesus, mas depois nós precisamos trabalhar com ela, porque através do ensino da palavra, nós vamos ver o caráter sendo formado, nós vamos ver essa criança crescendo nos caminhos do Senhor e crescendo amando Jesus. Então, vamos observar o trabalho infantil, vamos reformular o trabalho infantil dentro das nossas igrejas e também você que ama missões, que ama ganhar almas, que ama fazer o trabalho do Senhor, comece a considerar como as crianças de nossa igreja, como um grande campo missionário que nós precisamos estar trabalhando, atuando e principalmente, ganhando esta criança para Jesus. É bem verdade que precisamos que os pais, nós pais e os pais dentro da igreja também tenham esta visão. Um dia eu li escrito num muro da cidade dizendo, se você não cuidar do seu filho, um traficante vai cuidar.
E esta é uma frase verdadeira. Se nós não ensinarmos as nossas crianças, se nós não cuidarmos dos nossos filhos e ensinarmos a palavra de Deus e o que é certo, o mundo cuidará deles e o mundo se encarregará de desviar ele dos caminhos do Senhor. Por isso, vamos ser efetivos no discipulado, vamos realmente fazer com que o discipulado se torne uma maneira de viver, e quando nós estivermos trabalhando com as crianças, nós pensemos em discipulá-las, ensiná-las para que elas nunca se desviem. Este tem que ser o nosso alvo. Nós sabemos que o Espírito Santo é que fará parte dele de mantê-las no caminho do Senhor, mas certamente o teu exemplo, o exemplo do discipulador, fará a diferença na vida destas crianças. Outra preocupação do discipulado, continuando nesta linha, são os adolescentes e jovens, que nós precisamos reformular o nosso pensamento. Adolescentes e jovens precisam de referência para a sua vida. E quem melhor do que um discipulador? Quem melhor do que alguém que tem uma experiência com Jesus para multiplicar-se através desses jovens e adolescentes? Nós sabemos que uma das grandes forças da igreja é o vigor, a força, a disponibilidade de jovens, adolescentes em fazer as coisas. Agora, se eles tiverem uma boa orientação, se eles tiverem alguém que mostre o caminho do Senhor, alguém que esteja caminhando com eles, aí certamente eles terão muito mais sucesso na sua caminhada e o mundo não os encantará para tirá-los do caminho do Senhor. Precisamos trabalhar com discipulado. Discipulado na igreja, discipulado para com os nossos membros, discipulado para com os novos convertidos e até mesmo para aqueles que não conhecem a Deus, porque temos que evangelizá-los e depois ensiná-los. Ide, fazei discípulos, fazei discípulos. Então precisamos cumprir aquilo que Mateus 28, que Jesus nos ensinou. Para ir fazer discípulos, batizando-os, ensinando, quer dizer, sermos mais participativos. Isto não significa ter um setor de discipulado dentro da igreja, não significa ter a classe de discipulado, mas significa que nós todos e todos os crentes deveriam se preocupar em ter o seu discípulo e multiplicar-se nas pessoas, ou seja, transferir tudo aquilo que recebeu e que tem aprendido de Deus para outras pessoas também. Agora, o que nós podemos olhar para o discipulado e dizer que a dificuldade dele, existe um pré-requisito. Vamos olhar para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, o versículo 25 em diante. E o título desse texto é O Preço do Discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e esse, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós vemos que o discipulado exige uma certa renúncia, que o discipulado exige que nós estejamos renunciando muitas coisas. Ele diz aqui no versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A palavra me parece ser dura,
mas é porque justamente o discipulado exige do discipulador uma certa renúncia, uma certa dedicação e principalmente muito amor. E se nós não estivermos decididos a renunciar, não conseguiremos realizar um grande discipulado. Pense nesta palavra. Você quer seguir a Jesus, você quer servir a Jesus, você quer ser alguém que realiza missões. Eu sempre digo e tenho uma frase que diz assim: fazer missões é a maior declaração de amor a Deus que nós podemos fazer. Então, fazer missões é isso, é declarar eu te amo, Jesus, é renunciar e é demonstrar ao meu próximo que eu amo a Deus e que eu amo a sua vida para poder ajudá-la. Se nós formos olhar, existia uma multidão que seguia Jesus. E Jesus falou às multidões, Jesus pregou às multidões também, mas o foco dele era o discipulado. Você pode encontrar no Novo Testamento momentos em que Jesus falou à multidão e depois reuniu-se com seus discípulos e respondeu às suas dúvidas, às suas questões, seus questionamentos, às suas parábolas. Eles depois definiu para os seus discípulos com mais detalhes, porque ele gastou tempo e preocupou-se em ensinar e mostrar a verdade de uma maneira mais forte para os seus discípulos. Nós vemos aqui que quando ele diz tomar a sua cruz e seguir, tomar a sua cruz e seguir significa renunciar, abrir mão de situações da vida, de desejos, de posições. O discípulo não está tão preocupado com posições, o discipulador não está tão preocupado com posições, ele quer ver o seu discípulo brilhar. Vamos observar o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Em determinado momento, Barnabé preferiu abrir mão de continuar a viagem com Paulo, de talvez na sua posição, talvez situações que estavam cômodas, mas ele abriu mão para continuar discipulando João Marcos. Ele não desistiu de João Marcos, ele prosseguiu no discipulado. Por quê? Porque era tempo de abrir mão de Paulo, que já estava pronto para prosseguir como discipulador, e aí ele colocou a sua prioridade em formar novos discípulos. E o discipulado é assim, você deve aprender a caminhar, porque Jesus disse assim: agora eu vou para o Pai. Ele disse: fazei discípulos, mas ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Continuou intercedendo, abençoando, cuidando, mostrando, e assim também nós como discipuladores. Talvez você vai ter um momento intenso com teu discípulo, de caminhada, de tudo mais, e depois você vai ter que deixá-lo ir para que ele também faça os seus discípulos, para que ele também prossiga essa tarefa. E nós temos que entender o momento. Eu penso que, de uma certa forma, aquele momento era decisivo para Barnabé e Paulo. Ele viu que era hora de Paulo seguir sozinho, e ele então seguiu preparando outro discípulo. E depois você sabe o que aconteceu. Lá na frente, Paulo pede para trazer João Marcos, que era útil para ele. Ou seja, Barnabé preparou o discípulo para poder depois ele também continuar a sua tarefa. Deus nos abençoe. Missões, capacitação contínua. Se queremos fazer missões, queremos ser bons discipuladores, temos que continuamente estar nos preparando e ouvindo a palavra de Deus para continuar esse trabalho. Finalizando, eu gostaria de dizer para você que o discípulo e o discipulador devem ter uma relação próxima, um tempo de dedicação. E aí sim nós vamos ver a grande eficiência da palavra de Deus, porque a grande alegria
do discipulador é ver o seu discípulo dando frutos, é o seu discípulo continuando a sua tarefa e principalmente demonstrando que também ama Jesus da mesma forma que o seu discipulador. Nós estamos aqui numa parceria da Secretaria de Missões do Paraná com o Centro de Treinamento Missionário do Paraná, CTMQ Paraná, para trazer até você uma capacitação contínua. Você que é líder de missões, você que trabalha com missões na igreja, dedique-se em estar aprendendo a palavra de Deus. Então, toda sexta-feira estaremos trazendo 20 horas uma aula a respeito de missões. Missões, capacitação contínua. Nós agradecemos a tua permanência conosco e coloque em prática na tua vida o discipulado. Amém. O Centro de Treinamento Missionário Quadrangular do Paraná atua há mais de 20 anos na capacitação de missionários, pastores, líderes e de qualquer obreiro que queira cumprir o seu chamado com excelência. O nosso objetivo é a formação de cristãos de uma forma integral, fundamentado na palavra, com caráter tratado, curado, instrumentos e ferramentas necessárias para serem influenciadores nessa geração. A visão do CTM é preparar vidas que transformarão o mundo. A missão, a nossa missão, também a tua missão, de ser testemunhas de Cristo para todas as nações.